Primeiramente, eu gostaria de agradecer ao professor Alexandre Salim. Há um tempo atrás, ele me ligou e falou: Paulo, você aí que está há tanto tempo na área acadêmica, está completando aí 20 anos como professor, né, de universidades e tem feito também um trabalho de coordenação, eu quero que você me ajude aqui nesse projeto, que você faça aqui com a gente um curso específico sobre júri, um curso de pós-graduação lato sensu em atuação no Tribunal do Júri. Eu gostei muito do convite. Ele me disse naquela ocasião que, Paulo, você conhece aí tantos professores maravilhosos que atuam, vamos então montar esse curso, porque tem muita gente que precisa se especializar nesse ramo da advocacia criminal. Isso é verdade, né, Guilherme? Porque antigamente, não só os médicos, mas também os advogados, eles trabalhavam em uma especialidade só, quer dizer, não tinha especialidade. O médico, ele fazia de tudo. E hoje em dia, você vê que tem aí o médico ortopedista, né, o médico cardiologista, e como se não bastasse, essas especialidades estão se afunilando cada vez mais. Então, você vai ter um médico ortopedista que vai cuidar do ombro, o outro que vai cuidar do joelho, e na advocacia também é assim. Não é? Com as mudanças legislativas, a complexidade, as mudanças que ocorrem com uma rapidez exigem cada vez mais especialidade na advocacia. E nessa conversa que eu tive com o professor Alexandre Salim, ele falou: Paulo, eu preciso que a gente convide um ilustre professor para poder participar desse nosso webinar. E eu não pensei duas vezes e liguei imediatamente para o professor Denis Sampaio, que é professor de todos nós, aqui não só no Rio de Janeiro, mas no Brasil, em relação ao Tribunal do Júri, além de ser, obviamente, um brilhante professor de processo penal. Eu estou com o livro dele aqui, ó, de cabeceira, pessoal. Valoração da prova penal. Ele sabe disso, já falei isso para ele diariamente, não canso de dizer. Há muito tempo que a gente não via um livro de tão altíssima qualidade no mercado. Os livros de hoje em dia, eles trazem mais do mesmo. Esse não. Esse realmente tem questões incríveis. Olha, eu sou advogado há 23 anos. Há muito tempo que eu sentia falta de um livro. Aquele livro que dá gosto de você citar nas petições, sabe? Esse é o livro aqui, mais uma vez, parabenizo o professor Denis Sampaio. Daqui a pouco ele vai ter a oportunidade de falar. E realmente, ele, além de ser brilhante no júri, porque atua há 20 anos nisso, e não é como um advogado que faz um júri uma vez por mês, uma vez a cada 3 meses. Não, ele chega a fazer 3 júris por semana. Então, ninguém melhor do que o professor Denis Sampaio para poder nos falar hoje sobre a atuação defensiva no Tribunal do Júri. E eu poderia ter aqui minutos, horas, dias para ficar elogiando esse professor, que muito me ensinou. Ele tem muitos cursos práticos também sobre o Tribunal do Júri. E, enfim, sem mais delongas, vou passar a palavra para o nosso ilustre convidado, agradecendo aqui mais uma vez, e em breve teremos aí, então, um curso de pós-graduação lato sensu em atuação no júri, com um time brilhante de professores. Teremos uma parte referente à criminologia, que é muito importante, medicina legal, que pouco se estuda nas faculdades hoje em dia, é uma matéria que se estuda mais para concurso delegado de polícia. As faculdades, infelizmente, abandonaram esse ramo, essa disciplina. Nem todas as faculdades têm, nem como letiva. Na minha época que eu me formei, ainda era obrigatório. Então, nesse curso, teremos sim medicina legal, balística, neurociência, psiquiatria forense, aulas, claro, de direito penal, né, dos crimes contra a vida. Teremos aulas de direito processual penal, desde a fase da atuação do advogado na fase do inquérito policial e também na primeira e segunda fase do júri, e, obviamente, o plenário em si e depois os recursos. E teremos também palestras sobre vários tribunos falando sobre suas experiências, porque o júri ele tem aí um ponto de vista também de cada advogado, que com suas experiências e com os seus erros, eles vão aprendendo e vão nos passar aqui. Então, aqueles que se interessarem, que se interessam, ou que já atuam no Tribunal do Júri, é importante que façam esse curso para poder também captar, colher as experiências de outros profissionais para que possam melhorar a atuação nesse ramo tão
bonito, tão importante da advocacia criminal. Então, com a palavra, professor Denis Sampaio, muito obrigado por ter aceito esse convite. Sei que sua agenda é super, mega, ultra lotada. E parabéns por tudo que tem feito aí, eu tenho acompanhado sua carreira. E muito obrigado pelos ensinamentos aqui a todos nós do Brasil, viu? Em âmbito nacional. Obrigado. Obrigado, Paulo Machado, grande amigo. Todos os elogios são creditados à amizade, realmente à amizade. Mas, além da amizade, nós estamos juntos, né, Paulo, há mais de 20 anos nessa toada aí acadêmica e prática. Eu, como professor de processo penal, há 22 anos, já esbarrei com Paulo para muitos, Paulo Machado, para mim, Paulinho, para todos nós que somos amigos dessa figura ilustre, e já me esbarrei com o Paulo em diversos cursos que nós já, né, ministramos aulas, faculdades, e também na atividade prática como advogado e eu como defensor público. Como o Paulo falou, eu sou defensor público aqui no Rio de Janeiro. Agora, em abril, vou fazer 22 anos de defensoria pública, 22 anos atuando na vara criminal e, especialmente, no Tribunal do Júri. Então, eu costumo dizer, Paulo, que quando eu fiz mestrado, em 2003, 2004, eu era naturalmente imaturo e utilizava todos aqueles meus estudos para uma versão crítica do que nós temos do direito, sou mestre em processo penal e criminologia, mas atuando muito numa visão teórica do que nós temos. Mas, a partir de um tanto, eu começo a abandonar só essa versão teórica e, de todos os meus estudos, eu tento colocá-lo na prática, realmente na prática. Então, muito seguindo a linha ali do professor Alberto Binder, que é um professor de Direito e Processo Penal argentino, que diz que uma leitura, por si só, ela não tem valor. Ela tem que ter uma leitura com aplicabilidade prática. Então, eu venho tentando aprimorar isso a cada vez mais. E aí, esse livro que você trouxe aqui, A Valoração da Prova Penal, é o meu livro, é um resumo, né, da minha tese de doutoramento, que eu tentei, de todas as análises teóricas, colocá-la com uma vertente mais prática para uma valoração da prova, principalmente diante de uma atividade defensiva. Digo isso porque, como você falou, né, eu sou defensor público há 21 anos, quase 22 anos. Então, ainda que eu tente ter uma certa isonomia acadêmica como professor, não adianta. Aquela veiazinha defensiva acaba seguindo naturalmente e, por isso, talvez seja o tema para nós debatermos hoje aqui, que é uma visão defensiva no Tribunal do Júri. Não adianta, eu posso até tentar falar sobre a teoria do júri, mas se eu colocar essa atividade teórica no nosso Tribunal do Júri, eu vou ter uma amplitude prática defensiva, porque eu tenho aqui uma via defensiva que não tem como fugir de mim. Mas, claro que quando eu falo, Paulo, nessa veia defensiva, e aqui, para todos da faculdade SES, é uma veia defensiva que tem como base qualquer fala minha ou atuação prática, é uma fala que advém de uma atividade ética processual. Eu tenho, para mim, algo a me autoelogiar, Paulo. Eu tenho 22 anos, quase 22 anos de embate em plenários do júri e com grandes amigos promotores e promotoras de justiça. Todos os nossos embates são embates naquela ambiência e eu não tenho nenhum, entre aspas, inimigo voltado ao Ministério Público, porque a gente trabalha tudo na visão institucionalizada. Eu não pessoalizo nada naquela minha ambiência defensiva e eu deixo tudo numa visão institucionalizada. Então, eu tenho comigo uma base para qualquer discussão sobre o Tribunal do Júri. É a ética profissional. É uma comunicação. Desculpa, não sei se vocês estão ouvindo um chorinho aqui, mas o chorinho da minha filha. E para chegar a essa hora aqui, a gente tem que fazer uma certa administração para estar trancado aqui, mas um bebezinho de 2 anos não tem jeito.
Então, eu tenho uma ética profissional e acadêmica que eu tenho que passar adiante para todos que estão ouvindo aqui, principalmente quando você fala em tribunal do júri, que é aquela ambiência que todo mundo conhece, onde o coração pulsa mais forte, onde aquela atividade emocional vai ao ponto quase limite da racionalidade, mas a nossa racionalidade acaba bloqueando, ultrapassar essa atividade emocional, mas são questões que talvez embelezem o plenário do júri, justamente porque no plenário do júri, você sabe muito bem, né, Paulo, não tem Ctrl+C, Ctrl+V. Então, nós estamos ali numa atividade em que tudo acontece na hora, as nulidades devem ser observadas na hora, qualquer reflexão, seja da acusação, seja da defesa, deve ser observada na hora, porque senão passa adiante e ali algum direito, efetivamente, de uma das partes acaba se passando e não sendo aplicado. Digo isso, tudo isso, para afirmar que nós temos que ter um objetivo quando a gente estuda qualquer ditame do tribunal do júri, principalmente se nós temos uma visão defensiva, que é a respeitabilidade. E a respeitabilidade, sabemos muito bem, ela se dá pelo conteúdo. Eu já ultrapassei a visão utópica romântica do tribunal do júri, Paulo, que é aquele em que você leva um resultado pelo gogó. Não tenho mais idade, inclusive, pouco cabelo, inclusive, para acreditar nisso. Na verdade, o que nós temos é uma respeitabilidade, e aqui, na minha visão, uma respeitabilidade defensiva. E como é que você angaria essa respeitabilidade, Paulo? A partir do aprimoramento, a partir do estudo, a partir do conteúdo. Então, defendo muito no meu dia a dia, nos meus cursos, nas minhas aulas, que é uma respeitabilidade defensiva a partir do conteúdo e não do berro, e não do grito, principalmente no tribunal do júri. Como é que você alcança essa respeitabilidade ou esse conteúdo? Fazendo como vocês estão propondo, uma pós-graduação sobre o tribunal do júri. Abre aqui um grande parêntese. O tribunal do júri, a atuação da defesa no tribunal do júri, principalmente a atuação privada do tribunal do júri, ela deve estar muito alocada à tabela da OAB. Se você observar, Paulo, na tabela da OAB, você que é um especialista em ética, deontologia, se você observar na tabela da OAB, você tem o maior honorário que se pode observar, que é a defesa no tribunal do júri. Por quê? Pela sua, talvez, dificuldade, pela sua necessidade de aprimoramento, pela sua necessidade de ter um insight naquele momento. Você veja que ali você tem mais valores de honorário do que uma sustentação no Supremo Tribunal Federal. Então, você vê que esse nicho da advocacia é extremamente importante. E como defensor público, eu vejo que muitos advogados, advogadas atuam muito na primeira fase e deixam passar uma grande oportunidade de ampliação da sua atividade como advogado numa segunda fase no plenário do júri. Talvez por uma ausência, como vocês estão propondo, de um curso especial, com especialidade numa atividade em medicina legal, em psicologia forense, em balística, como você apontou, ou de estratégias práticas defensivas, o que eu venho há alguns anos falando bastante. Mas como é que você tem uma aderência a essas estratégias? Através de técnica. Paulo, acabou o momento da defesa no século XXI, nós estamos em 2022, achar que pela intuição vai resolver os problemas defensivos. Achar que em algum tipo de improviso vai ter alguma atividade positiva da defesa. Talvez tenha num caso, no outro, mas você sabe muito bem, como um bom advogado criminalista, que um erro na advocacia criminal acaba, de certa forma, destruindo a sua carreira, porque nós somos muito pequenininhos. Imagina você, um advogado criminalista num grupo muito pequeno, muito menor, e no tribunal do júri, menor ainda. Ou seja, todo mundo se conhece. Então, se você tem
a necessidade de estar ali atuando, porque escolheu essa profissão, claro, você tem que atuar com estratégia. Mas você não consegue atuar com estratégia se você não tiver técnica. E muito e mais. Se você tem técnica, você também tem que saber aplicá-la. Como? Através de estratégias. Por isso que eu venho já defendendo há um tempo que o que há de mais importante para uma atividade defensiva no Tribunal do Júri são técnicas e estratégias defensivas. Como é que você coloca isso no nosso dia a dia? Através de uma postura defensiva mais ativa, mais efetiva. Nós não podemos mais esperar que a defesa esteja tão somente alocada naquela defesa sem movimento, como diziam os italianos antes da alteração da Constituição deles, lá em 99, que alterou lá o artigo 111, como se fosse o parágrafo 2º nosso, em que houve uma alteração cultural da atividade defensiva, quando, lá no artigo 111, parágrafo 2º da Constituição, disse que o contraditório, na verdade, não é sobre a prova, mas é um contraditório para a prova, é um contraditório para formar a prova. Aquilo deu uma mudança de chave no processo penal italiano, que eu gosto muito de trazer, tem muito isso nesse livro que você trouxe aqui, em que nós temos que ter uma atividade defensiva mais ativa, mais efetiva. Como? Entendendo que nós somos responsáveis por decisões judiciais, entendendo que não só o juiz, a juíza, o julgador, isoladamente toma decisões, seja um juiz togado, seja um conselho de sentença. Na verdade, nós, assim como o Ministério Público, nós partes, somos corresponsáveis para chegar a uma atividade decisória. Como é que você corresponsabiliza uma parte, principalmente uma defesa? Dando a ela responsabilidades. E como é que você gera responsabilidade a uma defesa? Dizendo, defesa, você tem que atuar bem em todas as atividades processuais. Ou seja, nós temos que ter, numa atividade defensiva no Tribunal do Júri, Paulo, uma certa metodologia. E aí, aqui na qualidade de professor, né, para além de defensor, toda a minha atividade ela acaba seguindo uma linha metodológica. Nós temos que ter uma metodologia. Como se dá essa metodologia? Primeiro, através de um reconhecimento do sujeito em cada fase processual. Depois, entendendo que a prova é a espinha dorsal de toda a atividade decisória e do trâmite processual penal. Então, vamos na primeira. Reconhecimento do sujeito em cada fase processual. Se nós estamos falando do Tribunal do Júri, Paulo, nós temos um foco defensivo. Qual é o foco defensivo? O juiz natural. Na pós-graduação que você está organizando, coordenando, você vai dividir, com certeza, como um bom organizador de pós-graduação, que eu sei que você vai dividir ali toda a linha acadêmica, né? O que tem que ser abordado e o que não tem que ser abordado. E é claro que você vai dividir a primeira fase, a segunda fase, para além das questões interdisciplinares que você já trouxe aqui como proposta. Então, você, no Tribunal do Júri, você já divide ali 3 fases. E aqui eu estou sendo atécnico. A primeira fase é uma fase pré-processual, que é a investigação preliminar. A segunda fase é uma fase judicial, que é de admissibilidade da acusação, vai até as decisões, pronúncia de classificação e absolvição sumária. E uma segunda fase é a fase do plenário do júri, do julgamento. Por que eu digo que o reconhecimento do sujeito em cada fase processual, pensando no juiz natural, no conselho de sentença? Porque nós temos o princípio do indúbio pro societate? Claro que não. Quem defende o princípio do indúbio pro societate está atrasado aí na história do processo penal uns 30 anos. Está falando de um princípio que é até brega, está falando de um princípio autoritário, um princípio que não tem consistência na nossa Constituição e qualquer vertente do processo penal. Na verdade, o que nós temos como juiz natural conselho de sentença, porque a Constituição diz que quem julgará os crimes dolosos contra a vida serão os jurados, as juradas. Então, nós temos que pensar nisso, que a regra é que eles analisem o mérito. Excepcionalmente, o juiz togado na primeira fase o fará,
principalmente se houver uma decisão absolutória sumária. Bom, muito bem, mas nós temos que reconhecer o sujeito em cada momento do trâmite processual. Então, nós temos que reconhecer o sujeito no momento da fase investigativa. E acabou, Paulo, aquela questão que você diz muito, que nós já até falamos em sala de aula, hoje eu não falo mais, que o inquérito policial é inquisitório porque não tem contraditório. Isso aí também está fora de moda. O inquérito policial tem contraditório, sim. Claro que tem contraditório. Óbvio que tem contraditório. E você, como grande advogado criminalista, sabe muito bem disso. Você atua no inquérito policial. E atua bem. Os grandes advogados, esses que nós conhecemos de Lava Jato da vida, atuam muito bem. Infelizmente, a Defensoria Pública não tem essa estrutura, já é um sistema aí que viola a isonomia até nessa qualidade defensiva. Mas quando você fala em investigação ali, em contraditório, claro que não é um contraditório completo, até porque você vai precisar ali ainda de uma atividade entre as partes, mas uma atuação, ainda que muito rudimentar, você tem, ou mesmo uma atuação de captação de informações. E no Tribunal do Júri, isso é de extrema importância, porque você já esteve comigo em plenário do júri, você já atuou comigo em plenário do júri, e sabe muito bem que a acusação utiliza, e a defesa também, o inquérito policial para sustentar as suas teses lá no conselho de sentença. Veja, o inquérito policial no Tribunal do Júri, muitas das vezes, é o local de resultado. Não é só o local original de uma investigação para surgir uma acusação. É local de resultado. Quantos plenários eu já fiz, Paulo, em que mesmo que as testemunhas ali sejam ouvidas, a acusação, principalmente a acusação, mas a defesa também, utiliza todo o inquérito policial e praticamente desmerece o que tem das testemunhas ali sendo ouvidas em plenário do júri. Então, o inquérito policial, a investigação preliminar dos crimes dolosos contra a vida, é de extrema relevância. Então, a defesa técnica tem que atuar e tem que entender, tem que estudar. Ou seja, no curso que vocês estão propondo, tem que ter alguma questão de atividade investigativa para crimes dolosos contra a vida. Porque nesse livrozinho aqui que eu organizei, o Manual do Tribunal do Júri, quando eu falava de inquérito policial, a primeira pessoa que eu trouxe, as duas primeiras pessoas que eu pensei, são delegados especializados em crimes dolosos contra a vida, professores, que escreveram um capítulo sobre a questão de investigação, porque é de extrema relevância nós temos isso. E, claro, hoje nós temos que falar de investigação defensiva. Não cabe mais a defesa não atuar, não ser efetiva. Hoje mesmo eu estou coordenando o primeiro núcleo de investigação defensiva do Brasil, aqui na Defensoria Pública, núcleo público, né? Porque privado a gente sabe que existem muitos escritórios de advogados que atuam de forma investigativa também na investigação policial e o fazem bem. E delegados, delegadas que recebem essa informação bem-vinda, com ética, claro, eles acabam também aplaudindo de certa forma, porque em nada burla a investigação. Na verdade, melhora todo aquele filtro de conhecimento que nós temos. Muito bem. Depois você tem uma fase, a primeira fase, que é a fase de acusação, e depois a fase de mérito. E aí vem o segundo ponto dessa minha metodologia para analisar teórica e de forma prática uma atividade defensiva no Tribunal do Júri. A prova como espinha dorsal de toda atividade decisória. Nós, na qualidade de defesa, pública ou privada, temos que ter muito mais atenção à atividade probatória. Como é que você tem a atenção? Lendo o processo? Não só, Paulo. Você tem que ler o processo. Daqui a pouco eu vou falar até um pouquinho sobre a leitura do processo, que eu gosto muito. Eu dei uma aula no meu curso, eu tenho uma aula inteira sobre estudo de processo para o Tribunal do Júri. Mas, além dessa questão de uma leitura, nós temos que ter uma atividade para a formação da prova, como eu falei lá um pouquinho em relação aos italianos. E como é que você tenta formar essa atividade probatória? Através da teoria do caso. Então, na sua pós-graduação, Paulo, tem que ter uma aula ou uma disciplina sobre a teoria do caso. Porque a teoria do caso é o que vai estruturar, seja a acusação, mas principalmente a defesa,
todos os objetivos defensivos. E o que vai delimitar? O grau de abrangência defensivo e também os seus limites. Quando nós, da defesa, conhecemos nossos limites, a gente não fica dando soco em ponta de faca afiada. Ou seja, nós temos que estruturar um plano de trabalho para que as partes, principalmente a defesa, atuem no processo de forma técnica, de forma estratégica, de forma organizada, de forma objetiva e prática, para que surta os seus efeitos atinentes aos seus apontamentos. O que é a teoria do caso? É uma coisa simples, ao mesmo tempo complexa. Nenhuma leitura de processo penal prático do pessoal da Common Law está fora essa leitura da teoria do caso. Por quê? Porque é um guia que auxilia a parte a entender o que vai ser utilizado como atividade defensiva na primeira fase, como atividade defensiva na segunda fase. Ô Paulo, quando depois que eu entendi isso, do estudo da teoria do caso, eu comecei a ver como eu atuava, de certa forma, talvez bem pela experiência, né? Porque são mais de 2 décadas fazendo a mesma coisa toda hora, como você falou. Tem semanas que eu faço 3 plenários, tem semanas que eu faço 2, mas um barato, um plenário por semana. Então, quando você tem ali uma teoria do caso devidamente estruturada, você organiza melhor as ideias e começa a ter uma atividade muito mais direcionada na primeira fase e na segunda fase. Para quem é da advocacia privada, também para a parte policial. Essa parte, claro, a Defensoria Pública, infelizmente, violando aí, inclusive, a ampla defesa, não tem uma atividade estrutural na investigação que deveria fazer. E o que é isso? O que é essa teoria do caso? O que é esse guia necessário? É um plano metodológico. É um plano metodológico que tem alguns focos. O primeiro dele é catalogar informações. Ô Paulo, a defesa técnica que não entende que tem que catalogar informações relevantes e informações irrelevantes, talvez não atue bem. Por quê? Porque não vai gastar energia nas informações irrelevantes. Vai focar toda a sua estrutura teórica e prática nas informações relevantes. E mais, destacar elementos determinantes. Isso é um guia necessário que qualquer advogado, advogada, defensor, defensora tem que fazer. É destacar elementos determinantes. Por quê? Porque a partir desse destaque, você vai identificar que você tem fatos incontroversos e fatos discutíveis. Não vai dar soco em ponta de faca afiada em fatos incontroversos. Mas nos fatos discutíveis, são de extrema necessidade que nós tenhamos. E mais, estabelecendo os riscos em cada momento processual. Na primeira fase, você tem riscos determinados. Por quê? Porque o julgador vai admitir a acusação a partir da decisão de pronúncia, bastando indício suficiente de autoria e materialidade do fato. E talvez, se você tenha ali... Opa, Guilherme está aí. Talvez, se você tenha ali algo que estabeleça um fato incontroverso, principalmente na primeira fase, você não vai gastar energia ali. Até porque, para quem atua no Tribunal do Júri na primeira fase, sabe muito bem que na primeira fase, muitas das vezes, o menos é mais. Então, você vai deixar os fatos discutíveis para que tenha ali o aporte daquelas atividades decisórias, pronúncia, desclassificação, absolvição sumária, e depois jogar toda a sua estrutura defensiva para a segunda fase. Isso tudo, Paulo, ou Guilherme, é para nós identificarmos riscos defensivos em cada atividade processual. A defesa tem um risco determinado na investigação policial. A defesa tem que ter identificado o seu risco na primeira fase e, claro, tudo isso jogando ao final, e a defesa tem que ter efetivamente identificado o seu risco em plenário do júri na segunda fase. Mas como é que eu identifico todos esses riscos, Paulo? A partir do que vocês vêm propondo, que é conteúdo, que é discutindo conteúdo. É discutindo o conteúdo do direito penal, é discutindo o conteúdo do processo penal, é discutindo
as estratégias determinadas, é discutindo o que se tem como oratória, por exemplo, que vai fazer diferença, de estratégias de linguagem corporal e não corporal que vai fazer diferença. Tudo isso tem que ser definido num foco defensivo. Mas, como a gente sabe muito bem, e aqui eu estou numa vertente realmente prática, quando eu falo essas vertentes práticas, abro um parênteses aqui, nada delas tem de intuição, nada delas tem de só experimento, só de prática. Todas elas têm de conteúdo. Quem define fato incontroverso, fato discutível, informações relevantes e irrelevantes, é tanto a acusação quanto a defesa, e aqui voltada à atividade defensiva pública ou privada, é aquele profissional que tem uma estrutura teórica danada. E como é que se tem essa estrutura teórica? Estudando, fazendo curso, fazendo pós-graduação, fazendo todas as suas necessárias especializações de uma faculdade que nós escolhemos, uma profissão que nós escolhemos, que o estudo ele é por tempo indeterminado e diuturno de forma necessária. Mas todo esse foco, todo esse planejamento metodológico, principalmente para o Tribunal do Júri, ele é de um desenvolvimento contínuo e inacabado. Por quê? Porque a beleza do Tribunal do Júri está aí. Não tem Ctrl-C, Ctrl-V. Tudo tem que ser resolvido naquele momento. Mas para que isso seja resolvido, você tem que ter uma postura defensiva na primeira fase, conhecendo todos os limites. Vou dar um exemplo prático. Por que o advogado, já conversei com isso contigo, inclusive, em plenário do júri, por que o advogado, a advogada vai arrolar uma testemunha de caráter na primeira fase? Isso nós temos que pensar, e não é coisa simples. Na verdade, são elementos informativos que se tornam, naquele momento, completamente desnecessário, porque o juiz técnico vai dizer que há indício suficiente de autoria e materialidade para admitir a acusação, através de uma decisão de pronúncia. Então, talvez uma testemunha de caráter esteja muito mais envolvente para a segunda fase, que é a fase que, se ele for condenado, o réu for condenado, será aplicada uma pena. E a testemunha de caráter, eventualmente, tem como foco a análise do artigo 59 do Código Penal. Outra questão que tem que ser observada muito bem, para que o acusado, na primeira fase, vai ser interrogado? Vai exercer a sua autodefesa? Será que aquilo ali não estabelece questões de ausência de estratégia defensiva? Mas, para isso, a defesa tem que saber, efetivamente, quais são os graus de abrangência de um interrogatório, seus limites, suas possibilidades de uma aula que não é fácil, parece simples, mas não é. Em plenário do júri você pode ter silêncios parciais ou não. Essa é uma discussão que está envolvendo bastante a doutrina, principalmente a jurisprudência, mas na prática, como é que se dá um interrogatório do réu na primeira fase? Como é que ocorre lá o interrogatório do réu numa segunda fase? Ou seja, são questões que a defesa, pública ou privada, ela enfrenta todos os dias e ela pode enfrentar de duas formas. A primeira forma é fazendo o júri pra caramba, como você falou, eu faço. Chega uma hora que você acaba na marra aprendendo as coisas, né? Toda hora júri, toda hora júri, toda hora júri. Tanto o promotor que trabalha comigo quanto eu, a gente até já se conhece nas suas estratégias, de tanto que a gente se encontra. Depois, é estudando, é se capacitando cada vez mais. E volta aquele parente inicial. O jovem advogado, a jovem advogada, não pode perder esse time, esse nicho da advocacia, que é extremamente importante, para a sua atividade como advogado criminalista, se for a proposta do estudante aqui. E eu acho que, se é uma proposta de uma pós-graduação em tribunal do júri, aqui nós estamos lidando com promotores, promotoras, advogados, advogadas e juízes, juízas que conseguem ali ter uma humildade de um necessário aprimoramento todos os dias. Bom, tudo isso tem como também dois pontos principais, que eu falo de uma metodologia necessária, seja em âmbito teórico, seja em âmbito prático, um pouquinho no início da minha fala, é de que a prova é a espinha dorsal
do processo penal, claro, e, acima de tudo, do tribunal do júri. Então, se eu falo prova, eu tenho dois vieses aqui de extrema necessidade de observância. O primeiro deles é a prova técnica pericial, porque nós estamos falando de crimes dolosos contra a vida. A grande maioria deixa vestígios, salvo se estivermos falando de uma tentativa branca, ou aquela conhecida tentativa incruenta, ou seja, aquela que a vítima não sofreu nenhuma lesão. Fora isso, todos os crimes ali na ambiência do tribunal do júri deixam vestígio. Então, nós temos que ter uma real atividade de aprimoramento na prova pericial. E aí, que você falou, que vai ter exame de aula de medicina legal, aula de perícia, isso é de extrema necessidade. Até para que a defesa conheça ali os seus limites, saiba de um confronto balístico, saiba que um microvestígio de um confronto balístico, às vezes, não retrata um confronto positivo entre projetis ou armas, porque isso ali também é uma subjetividade da análise humana. Ou seja, tem que conhecer prova pericial, tem que estudar a prova pericial para atuar ou estudar o tribunal do júri. Segundo ponto, e o mais importante, que acaba sendo o nosso dia a dia, não só do tribunal do júri, mas para as audiências criminais, são as técnicas de inquirição de testemunhas. Eu venho falando muito isso, Paulo, muito. Hein, Guilherme? Eu venho falando muito. Inquirir testemunha no processo crime não se resume a perguntar. Se você pega os manuais de cross-examination, os manuais do pessoal da Comulor, que estão anos-luz na nossa frente, os caras têm reais técnicas de inquirição que hoje, no século XXI, numa estrutura, veja, eu estou aqui falando, o Paulo está na casa dele, eu estou na minha casa, o Guilherme está ou na casa ou no escritório da faculdade. Quer dizer, todos nós estamos nessa violência de velocidade tecnológica, e todos nós entendemos que isso hoje é uma naturalidade. Nós temos que ter mais técnica em fazer perguntas às pessoas. Por quê? Porque essas perguntas às pessoas surtem efeitos naturais de demonstração de fato ou convencimento de outras pessoas, juiz togado ou juiz, ou jurado ou jurada, e para isso a gente tem que se aprimorar também. A gente tem que entender que técnicas de inquirição de testemunhas faz parte, Paulo, de toda análise, de qualquer currículo acadêmico, seja de faculdade, seja de pós-graduação. Lá fora, o pessoal estuda desde o início da faculdade essas técnicas de oralidade. Nós não temos uma cultura oral. Nós temos muito cultura escrita. E essa ausência de cultura oral, até mesmo nas faculdades, em pós-graduação, por quê? Porque todas as nossas, os nossos exames, né, são escritos. Na faculdade você não tem uma prova oral. Você, em regra, tem prova oral nos concursos públicos. Mas, em regra, você não tem. Então, nós não temos essa cultura oral. E se nós não temos essa cultura oral, a nossa chave acaba não batendo de forma bem criteriosa no momento da nossa atividade prática. Principalmente, estou aqui me dirigindo porque a proposta me foi estratégias defensivas no tribunal do júri, me dirigindo ao público defensivo, advogado, eventualmente defensor, defensora pública, estejam interessados em fazer a pós-graduação do SESC. Ou seja, tem que ter o maior aprimoramento teórico e prático em relação à prova testemunhal. Isso é algo que nós temos que estar, no nosso processo penal, muito mais diligente, muito mais atento, para que tenhamos bons resultados. E esses resultados, Paulo sabe muito bem disso, em todas as minhas falas, minhas aulas, meus cursos, não são resultados de chincana defensiva para absolver, desclassificar, não, mas são de boas atividades decisórias em que nós necessitamos ter. Por quê? Porque nós temos excelentes atividades acusatórias, porque todos os profissionais do Ministério Público são realmente muito capacitados e devem ser cada vez mais. Mas para que nós minimizemos essa isonomia, nós temos que nos capacitar cada vez mais. E por isso, não sei se eu falei demais, Paulo, por isso eu aqui, desde já, parabenizo
a proposta de vocês. Eu acho que uma pós-graduação sobre processo penal e, acima de tudo, sobre o Tribunal do Júri é algo que engrandece essa reserva democrática do sistema de justiça criminal brasileiro, que eu defendo bastante isso, porque o Tribunal do Júri, ele congrega, tem muitos defeitos, claro, nada é não criticável, tem muitos defeitos, mas as suas qualidades democráticas, para mim, elevam sobremaneira essa parcela aí estrutural e também cultural da nossa atividade de justiça criminal. Peço desculpas se eu me alonguei demais, e aí não sei se há debate, se há qualquer tipo de intervenção, mas eu agradeço aí ao convite da Faculdade SESI e também, claro, do meu grande amigo Paulo Machado. Eu que agradeço, professor Denis Sampaio, todos que quiserem também segui-lo no Instagram, Denis_Sampaio, não é isso? É isso aí. É isso aí. Então, eu poderia aqui realmente, como eu disse inicialmente, ficar horas te fazendo elogios, mas eu vou resumir em 3 palavras. Brilhante como sempre. E essa é a verdade.